Bom dia, meu Brasil varonil, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ouvir essa palavra de Deus para você. Hoje, 16 de fevereiro de 2026, segunda-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Salmo 46, eu vou ler o versículo 1 e o 11, ou seja, o primeiro e o último versículo do Salmo 46. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O salmista, no Salmo 46, tem 11 versículos, ele destaca assim algumas condições para uma vida vitoriosa em Deus. Amém? Deus é Deus de vitória. Amém? Muita poeira aqui no Nordeste, a chuva parou. Oh, Jesus, abençoa. Vamos aqui aprender um pouco com essa palavra, com a palavra de Deus. O Salmo 46, no versículo 1, começa dizendo: Deus é o nosso refúgio. Olha, os princípios de Deus, eles são diferentes dos princípios dos seres humanos. E principalmente dos seres humanos não convertidos, tá certo? De um modo geral, nós, as pessoas, os seres humanos, nós buscamos segurança em armas, em nós mesmos, né? Achando que resolvemos a parada, buscamos segurança nas autoridades e tudo isso que é oferecido no contexto social. Olha, tudo isso é importante, não resta dúvida. Mas o que eu quero chamar a atenção é para isso. Aqui, os princípios de Deus, eles são diferentes dos princípios dos seres humanos. E o salmista compreende isso. Olha, gente, o salmista era rei de Israel, um homem do maior exército em seu contexto, em determinadas situações, naquele contexto de Davi, sim, e hoje também, mas o salmista ele diz: Deus é o nosso refúgio. Portanto, a palavra refúgio, ela vem traduzida do grego e ela tem esse sentido mesmo assim de abrigo, aliás, do grego não, do hebraico, né? Ela vem do hebraico e ela tem esse sentido de abrigo, ou seja, Deus é o nosso abrigo. Tem uma tempestade, né? Claro, aí você vai para um bunker e tal, se refugia em algum canto. Essas fraseologias, essa simbologia que tem, essa representatividade de Deus como refúgio, ele é abrigo. Quem está em Deus está abrigado, guardado, seguro. Amém? E o versículo vai continuar dizendo: e fortaleza. Isso significa que Deus é a nossa fortaleza, é aquele que nos dá força para viver até nas piores adversidades da vida. Deus nos dá força. O genuíno crente, ele sabe perfeitamente que ele tem Deus como seu companheiro, justo, fiel, inseparável. Ele não se separa. Deus é Deus e ele está presente na vida daquele que crê. Jesus ensinou a seguinte situação. Ele disse: olha, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma tradução diz dos tempos. Isso está lá em Mateus 28, 18, 19 e 20. Então, o cristão ele sabe que Deus é esse refúgio que está presente na sua vida direta e plenamente. Amém? E o texto vai dizer ainda: socorro. Nas nossas aflições, amado. Está aflito, peça socorro a Deus. Assim, às vezes a gente fica tão aflito, se esquece de Deus, pensa que corre para aqui, corre para lá. Peça socorro a Deus. Deus não abandona aqueles que confiam nele pela fé. E a nossa fé hoje é firmada em Jesus Cristo de Nazaré, que salvou até o André, que sou eu, tá certo? Amém? E o versículo 1 vai continuar dizendo: bem presente nas tribulações. Olha, essa expressão ela fecha a ideia inicial do Salmo, que esse Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro, ele está presente nas tribulações. Amém? Olha, o mundo está mergulhado no caos. O mundo jaz no maligno, o mundo está dominado pelo pecado. Esse mundo que está aí, ele não respeita Deus,
ele não respeita a religião de ninguém, ele não respeita a igreja é templo, tá certo? Porque a igreja, como servo de Cristo, somos nós, tá certo? Os que creem. Mas ele não respeita nada, aliás, não respeita Cristo, não respeita cristão, ele não respeita nada, não respeita nada que diz respeito à moralidade, a caráter, à justiça, não respeita nada disso. O mundo, ele sem essa fé em Cristo, ele é mau em si mesmo. Amém? Sabemos disso desde o princípio, mataram Jesus, porque o mundo é mau. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, não é o Evangelho, é a primeira carta, tá certo? Em João, 1 João 5,19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no poder do maligno. Quem é convertido sabe que pertence a Deus, que é socorro, que é refúgio, que é fortaleza nas tribulações. E sabe que o mundo jaz mesmo no maligno. Amém? Eu não posso deixar de contextualizar, tá certo? Portanto, eu quero trazer o exemplo da nossa pátria amada Brasil. Por exemplo, STF corrupto, não cumpre a Constituição, é um Supremo Tribunal Federal político, não cumpre a Constituição. O Legislativo, a maioria dos senadores e senadoras e deputados e deputadas, eles querem fazer lei para se proteger das suas falcatruas. Graças a Deus que tem gente honesta lá, tanto no Tribunal, no STF, como no Congresso Nacional. O Executivo, pelo amor de Deus, o chefe é o dono da quadrilha. O ladrão de 9 dedos é o chefe da quadrilha. Então, esse pessoal não tem temor a Deus. Aí eu vou trazer uma contextualização mais atualizada ainda, que é a escola de samba que colocou a figura de cristãos enlatados, como se fosse dentro de latas, né, de conserva. Para mim, isso é gracioso. E colocou a figura de um palhaço como se fosse Bolsonaro e homenageou o ladrão de 9 dedos como se ele fosse o cara, como se ele fosse o tal. Olha, querido, isto não afronta nenhum genuíno cristão. Você que é um verdadeiro cristão não precisa, não pode se afrontar, ficar aí de beicinho, por isso não. Sabe por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele está num patamar acima, ele pertence a Deus, ele sabe que é de Deus, a sua mentalidade é a de Deus, ele está acima. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque o cristão, e quando ele tem essa compreensão, que ele conhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vê na ótica diferente. Nós vamos entender que essas pessoas são miseráveis, cego e nu, não entenderam a fé ainda. Qual é o princípio que eu uso, meu irmão? É bem básico e bem verdadeiro, porque isso é verdade. Esse cidadão aqui que está falando com você hoje, crente, salvo pela graça, está no reino dos céus, por causa da misericórdia de Deus e Jesus Cristo, tinha vontade de matar crente. Não matava porque eu sabia que era pecado, tinha uma noção ali, isso é pecado e tal, e também sabia que era crime, eu ia ser preso, mas tinha uma vontade. Você está entendendo? Então, o ser humano sem Deus, ele é isso aí. Ele não vai respeitar Deus, não vai respeitar ninguém, vai fazer chacota, vai fazer, mas o genuíno cristão não se abala com isso. Amém? Quem está fazendo beicinho aí, você tem que orar para que esse pessoal se converta. É assim que é cristão, assim é que é ser crente. Olha, eu quero dar um destaque aqui, porque foi citado o palhaço lá. O palhaço é uma profissão digna, respeitosa, que nós devemos, e eu tenho o maior respeito. Eles nos fazem rir. Uma boa piada, assim, uma piada sem ser daquelas imorais, pervertidas, faz a gente rir, e rir é melhor do que chorar. Então, eu quero dar um destaque aqui, porque os palhaços são pessoas graciosas, são uma profissão extraordinária. Amém? Eu vou dizer assim, meu irmão, para mim, se alguém me comparar com um palhaço porque eu sou honesto, justo, busco a justiça, faço o que é certo, quero o bem, se alguém me comparar com um palhaço por isso, isso será um elogio. Portanto, Bolsonaro, você está sendo elogiado, porque você é um homem honesto e digno. Amém, amado? O cristão vê além, o cristão é superior, é de cima, é do céu. Não entra nessa discussão barata, não. As pessoas fazem isso, amado, porque não têm Deus, não sabem quem é Deus. E Deus é extraordinário, que continua amando-os.
E você, como cristão, deve amá-los e perdoá-los por essas bobagens que eles continuam fazendo. Não é concordar, mas é orar e pedir a Deus que eles se convertam. Amém? Sabe por que o cristão está acima? O encerramento do Salmo, versículo 11, diz assim: O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este versículo, amado, é o versículo 11 do último versículo do Salmo 46, e o crente tem convicção que Deus está conosco. E por que o crente sofre, morre e tal, e tudo, não sei o quê? Eu posso explicar isso no outro vídeo, porque isso é muito grande, mas eu vou dizer rapidamente. A morte física chega para qualquer pessoa, a dificuldade chega para qualquer pessoa, mas o crente não se deixa levar pela adversidade, porque ele sabe que Deus está conosco. Amém? Se o crente morrer, ele está no céu, salvo eternamente. Isso é diferente, por isso é que o pensamento de um crente é superior. Ele não faz as coisas para fazer mal, ele faz as coisas dentro do que é certo, para a justiça, para aquilo que é bem, para aquilo que é correto. Amém? Então, por que o crente não se preocupa com essas bobagens aí que os que ainda não se converteram fazem? Como foi o caso da escola de samba? É porque Deus está conosco, nós sabemos disso. E Ele é nosso refúgio, é nossa segurança. Isso não nos abala. Constrange, mas não nos abala. Amém? Então, o genuíno crente, ele compreende perfeitamente que o Senhor dos Exércitos está conosco e que Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança. Estar conosco significa que nada nos abala, nem a morte. Paulo, escrevendo aos Coríntios lá, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nada vai tirar o amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus para conosco. Amém? Então, o Deus está conosco, isso é convicção e nada nos abala. Nenhuma escola de samba falando bobagem aí, nem um STF mentindo, fazendo injustiça, nem um governo saqueando a nação nos abala. Irrita, chateia, mas não nos abala porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Isso é coisa de crente. Por isso tem que se converter de verdade. Oh, glória. Amém, Jesus. Eu quero encerrar lendo Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, que o apóstolo Paulo disse assim. Aliás, quem escreveu Atos foi Lucas, tá certo? Ele disse assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, olha a convicção. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu apedrejado pelos incólumes pecadores que não respeitam Deus e nem quem crê em Deus. Mas a morte física não nos condena, o que condena é a morte eterna. E a morte eterna é morrer fisicamente sem crer em Jesus. Olha, você que é crente, pastor, líder, não se abale por essas besteiras que as nossas lideranças brasileiras estão fazendo, não, tá certo? Ore, abençoe, peça a Deus para não lhes imputar esse pecado. Peça a Deus para ter misericórdia deles, que eles se convertam, que eles sejam salvos, tenham as suas vidas regeneradas em Cristo. Porque se morrer sem Cristo, irmãos, eu e você que somos cristãos, sabe para onde vai. A Bíblia ensina e diz que é para o inferno. E o inferno existe, é literal, assim como o céu é literal. Isso é uma palavra de esclarecimento, isso é palavra para crente. Isso é palavra e para quem não for crente se converter. Deus te abençoe, te dê uma boa segunda-feira e Deus possa abençoar a nossa nação brasileira e possa abençoar aqueles que estão aí dissolutamente, talvez gastando tudo que ganharam durante o ano, sem lembrar dos filhos, sem lembrar da esposa, sem lembrar de ninguém, só quer se dar bem. Mas Deus é justo, misericordioso e bom, porque eu digo a você, eu já fiz isso, na ignorância, porque não conhecia verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele quer revelar-se a ti. Creia, confie. Ele é refúgio, é fortaleza e Ele está conosco todos os dias quando nós cremos neles.
O Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa segunda-feira. Abençoe o Brasil e que no regresso desse feriado nós possamos ter boas notícias, em nome de Jesus. Amém.